Olá, oi pessoal, Oi, oi. Oi, oi gente, tudo bom? tudo Tudo bem? bem? Então estamos começando hoje mais uma gravação aqui e a última até dessa série que a gente chamou, né, de Enneagrama, os caminhos de transformação. Então hoje a gente vai falar sobre o tipo 9, sobre o desenvolvimento do tipo 9. Quem estiver nos acompanhando aí pode retomar os vídeos, a gente gravou lá desde o tipo 1, todos os caminhos, né, e trazendo percepções, o que a gente estuda, o que a gente já vivenciou na prática, em atendimentos, para cada um dos eneatipos, né? Fora essa série de caminhos de transformação, então a gente também tem uma outra série do Bate-Papo Enneagrama, que a gente comenta as características de cada eneatipo, já gravamos instintos, então tem bastante conteúdo aí. Quem tiver interesse em nos acompanhar, Amor, é só procurar. deixa eu falar uma coisa que tá faltando, eu acho que a gente não tem conversado nos últimos aí. Lembrar que você hoje tem um curso online que trabalha com Kundalini Yoga, Uhum, atende online, atende presencialmente, só não tá atendendo por causa da quarentena, né? uhum, Rê também atende aí presencialmente, né? Atende online, tá com curso de mães, bem bacana. uhum. A Marta também atende presencialmente, tem seus também atendimentos aí, acho que estava com curso esses dias, né, Marta? Não sei se Sim. chegou, né? E eu também faço meus atendimentos online no momento, trabalho com empresas. A gente não tem feito nosso jabazinho aí É nas verdade. outras, né? Por falar nisso, Então, isso é bem propício para um tipo 9, né? Para esse Exatamente. momento. exatamente, exatamente. Então, Já exercitar isso. começamos na flecha 3, muito Já bom. É. começou. Dois Muito nove bom. 2,5 aqui não faz isso nunca, né? Então vamos lembrar de fazer, né? Verdade, Fê, bem lembrado. Se alguém quiser, né, um atendimento individual, tanto para se perceber, se descobrir ou trabalhar as flechas de crescimento, todos nós aqui atendemos presencialmente, mas também online. Então, Online. e temos formação também, né, para isso, assim, né? Todos nós somos, trabalhamos com Enia Coaching, né, e temos preparação para isso. Então, bem colocado, ótimo começo para um tipo 9. Começou. Sensacional. Hoje a gente vai falar então da energia do 9, dos caminhos de crescimento do 9. Temos duas pessoas aqui, né? Dentre elas, eu me entendo aqui também nessa energia, e a Marta. E a ideia é compartilhar, né? O que a gente percebe assim de desafios, o que faz bem para um 9, né? Para depois que ele se percebe então no Enneagrama, como se desenvolver a partir desse entendimento. Quer começar, Marta? Perceberam o tipo, vocês duas. E aí, o que vocês fizeram depois disso, né? Isso. Entendi que eu sou 9. E entendeu, teve aquela passagem de perceber a personalidade, todo aquele começo do Enneagrama que a gente vê aquele monte de coisa que a gente faz errado, se apaixona pelo tipo, a princípio. Eu sou 9 mesmo, né? Então tem todo aquele Da paz. romance. E aí depois que vocês passaram essa fase de já ter percebido o tipo, já ter se apaixonado pela personalidade, ter quase... como é que é o 9, era que ele percebe que ele faz umas coisas erradas, assim, né? Que a gente vê o Enneagrama tem muito disso, né? Nossa, eu sou isso. Rola uma narcotização, assim, tipo, não vou nem tocar nisso. Não quero nem saber dessa... Como é que é o Enneagrama aí e como é que são os passos de desenvolvimento pro 9? Eu acho que o que fez a grande diferença para mim, eu devo ter comentado isso no outro vídeo, foi ter consciência da minha energia. O quanto a minha energia ia embora quando eu precisava fazer coisas ligadas para mim. E quando eu identifiquei isso, eu comecei a usar isso a meu favor. Então, quando eu percebia que eu estava sem energia, eu falava, opa, peraí, isso aqui talvez seja importante para mim. Porque é muito forte, assim, corporal. E eu falava, me ajudou essa questão da energia a me trazer para o aqui e agora, assim, me trazer para a consciência e ficar perguntando, o que é que eu preciso fazer? Porque eu estou sem energia, então é importante, né? E isso foi um exercício ali no começo, o tempo todo, de perdi, porque senão eu ia me distrair para a energia voltar. Mas muitas vezes eu ficava lá
para tentar conseguir, né, caminhar e, enfim, continuar. Então, essa questão da energia e uma coisa muito também forte foi, sabe, talvez de não perceber os sentimentos, assim, o que eu estava sentindo, quando eu me dei conta disso, foi primeiro talvez uma tristeza, algo assim, como assim, por que eu tenho tanto? Tá tudo bem, né, sempre tá tudo bem, não sei pra você, Monique, mas tendência é estar sempre tudo bem. E quando eu percebi que eu tinha dificuldade de falar dos meus sentimentos, tinha dificuldade de falar de mim, eu mudava de assunto logo, também foi um movimento de, não, e aí? E para isso eu precisei muitas vezes parar, até hoje isso é muito forte, eu preciso parar e preciso de um tempo sozinha para escrever ou para deixar esse sentimento vir, porque senão ele vai embora muito rápido também, né? Não sei como é para você, Monique. Para mim, na época que eu descobri o enneagrama, assim, me aprofundei no eneatipo, eu já fazia terapia. E uma das temáticas que eu levava para terapia era justamente o desengajamento. Era assim, por que que eu tenho tantas ideias ou por que que eu não consigo não é nenhuma questão de se aprofundar, mas é uma questão de conseguir se manter entusiasmado em algo, né? Então, quando eu entendi o eneatipo, para mim clareou muito do que é essa preguiça, do que é a zona de conforto. E hoje eu tenho muito forte assim que o caminho do 9 tem a ver com entrar nessa zona de desconforto, né? Com se desafiar, que é difícil, né? Essa é realmente assim, se colocar em movimento, assim. E na época que eu comecei a perceber, já foi tanta coisa, porque é tanta desconstrução, eu vejo, né? Que às vezes é até difícil lembrar como é que eu era há 4 anos atrás, 5 anos atrás, porque é muita desconstrução. Mas eu lembro de conseguir reconhecer esse santuário interior do 9, assim, de entender quando é que eu entrava nesse casulo de que tá tudo bem, nada me afeta. E hoje eu vejo o quão maravilhoso é isso, mas também que tem que ser usado com prudência, porque senão a gente realmente entra num lugar e não se deixa tocar pela vida, né? Então, o 9 tem essa característica de não se entusiasmar muito com as coisas e, ao mesmo tempo, também não cair no buraco da tristeza, não viver a tristeza, não viver os sentimentos, porque às vezes é necessário a gente sentir a tristeza, porque isso também vai nos jogar para um outro movimento, ou sentir a raiva, né, que vai nos jogar para uma ação. Para ação. E isso eu percebi, assim, de viver nessa linha reta, assim, que nada afeta, né? Então, eu vejo que no morno, assim. Eu me lembro que eu me apeguei muito, assim, aos caminhos de crescimento. Então, o que indicavam? E foi esse movimento de tem que fazer exercício físico, tem que fazer algo que seja... E eu me lembro de ter lido lá na época, num dos livros que eu li, fazer yoga. E daí eu fui fazer yoga, né? E isso me ajudou muito nessa percepção, assim, de manter meu corpo em movimento, respirar. O simples fato de fechar os olhos na prática de yoga e entrar para dentro, né? E se observar e se manter consigo mesmo, assim, isso para o 9 é muito importante, de fechar um pouco os olhos para as demandas, né? Porque é uma pessoa que está muito orientada pela demanda do outro, né? Pelo que o meio está pedindo, o 9 se movimenta de acordo com aquilo que vai dançando conforme a música. E encontrando o seu próprio ritmo, encontrando sua própria sintonia, assim. Então, isso foi muito importante. Sim. O 9, dentro do ritmo, acho que é interessante, né? Como o 9, ele vive o ritmo dos outros, né? Muito. Se ele não se cuida, se ele não sabe voltar, né? Então, por isso que eu acho que tem esse desafio de... para eu não me perder no ritmo dos outros, para eu não me perder na vida dos outros, nos sonhos dos outros, nos desejos dos outros, né? Nos planos dos outros, eu tenho que saber retornar todos os dias para minha própria presença, assim. Eu, nesse sentido, né? Eu como uma 9 sexual é muito fácil entrar nisso, né? Nessa demanda dos outros.
E o quanto para mim foi importante ficar um tempo sozinha, assim, muitas vezes sem me relacionar, para eu poder identificar o que eu gostava, o que eu queria, conseguir fazer as coisas ali sozinha e com motivação, assim, né? Porque se eu tô com alguém, eu vou lá e super motivada, e aí eu fui me percebendo quando eu fiquei esse período sozinha, de por que eu não tenho motivação? Isso era tão motivante para mim, sei lá, assistir séries, assistir e é essa busca mesmo, né? Essa pergunta, o que eu quero, o que é importante, o que faz meu coração vibrar. E é muito experienciar, ir lá e vivenciar isso e sentir no corpo de novo, se sentir viva. Então, isso que você está falando, e eu acredito que depois a gente tendo esse conhecimento e sabendo disso, a gente também não tem como ficar longe de tudo e de todos, né? Mas é o estar sempre consciente. Estou lá, e pode ser me perder nas coisas diárias ou com os relacionamentos, os grupos, mas é ter esse tempo para voltar ou ter esse momento para se perguntar, para se perceber sempre, né? Sempre, A sempre, sempre. É um palavra, né, exercício. que é importante para o 9 é buscar essa autorreferência, né? Ficar sempre presente nesse lugar de autorreferência. Porque, e é um grande desafio no início, eu percebo pelas pessoas que eu atendo, é justamente se conformar com esse lugar de não tá tudo bem. Porque, nossa, é muita resistência. Eu vejo no 9 muito mais do que mecanismos de defesa, ou várias coisas, né, que vão operar depois, mas até você passar pela resistência, nossa, tem que ter bastante perseverança ali. Porque é uma resistência imensa em ver que não tá tudo bem, né? Uhum. É uma resistência quase empacada ali, né? É incrível. Para evitar o conflito, às vezes se entra em conflito para não entrar em conflito, né? Para não admitir que há um conflito. Que e ultrapassar essa barreira, né? E fica ali na flecha 9 para o 6, 9 para o 6, que bate a insegurança, que é o olhar no mundo, né? Estar para o mundo, estar para o outro e não para si mesmo. Perfeito. Fica muito mental, né? E fica muito Isso, no e se, no em cima do muro, e não toma A gente não se pode colocar posiciona. que o amortecedor, né? A gente tem os amortecedores da personalidade, né? A personalidade, ela tá criada ali e você tem defesas, né? Aí você vai para as infinitas descrições disso. Mas, enfim, a gente tem coisas que não deixam a gente perceber a nossa personalidade. E o 9, ele não quer o conflito de perceber a personalidade. Ele não quer, porque para ele conflito é horrível, né? Então ele vai fugir desse conflito. Então, normalmente eu vejo nos 9, e aí acho que até uma coisa que a gente já conversou entre a gente, existe, para o terapeuta, existe uma linha muito tênue entre a amorosidade e a cobrança. Uhum. Porque há necessidade de uma cobrança, e é muito doído para o 9 você mostrar inicialmente essa tipo, e aí, vamos entrar em conflito um pouquinho aqui para resolver o teu problema, né? Então, mas é um conflito amoroso, é um conflito com cuidado, é um conflito com carinho, no local certo, com a conversa adequada, né? Mas muitas vezes a gente tem que entender que para um 9, um pequeno conflito que para um 8 é um bom dia, né? Para o 9 ele é mais doído, né? Ele é mais difícil de encarar esse conflito, né? Então, eu acho que na parte do 9, a grande dificuldade que a gente tem para assumir esse início desse desenvolvimento é até mesmo ele se conheceu e aí ele vai se enxergar. E até eu vejo muito comum, acho que a Monique passou por isso, né? Eu lembro do Luciano também. O Luciano aconteceu que, né, nosso colega e amigão, a gente está em curso e ele fala, eu sou um 5. E a gente caminhando junto e ele vindo esbarrando em mim, assim. Eu olhei para ele e falei, ele não é um 5, né? Até eu também falei. Né? Tem que pegar, né? Abraçar. Ele não é um 5. Ele se esbarrando em mim, vindo, a gente caminhando um do lado do outro, assim, ele perdendo a linha de divisória, assim, né? Então, o que acontece? O 9 ele se confunde muito com o 5, às vezes, né? Por essa falta de energia que vocês falaram, por essa. Mas acho que uma coisa que é bem comum de se perceber, um 5 entra em conflito por ideias muito fácil.
né? Uhum. Então, para ele defender Legal. o ponto de vista dele, ele briga, né, por definir uma ideia. E o 9, muitas vezes, ele vai se recolher. Então, é bacana ver, porque sempre vai rolar uma confusãozinha aí, 9, muitas vezes se achando 5 e 5, às vezes se achando 9. Né? Sim. Então, e vai alguns anos, às vezes, né? Eu vejo que ocupar esse espaço, né? Mesmo para defender uma ideia, para defender uma opinião, isso para o 9 é um aprendizado, assim. Nossa. Que é ocupar o seu espaço e não desengajar da sua opinião, dos seus sonhos, das suas vontades, porque é tão fácil desengajar a ponto de nem lembrar mais o que eu queria fazer, né? O que eu queria para o meu dia de hoje, o que eu queria, porque é tão mais fácil Que eu tinha embarcar nos planejado. outros, né? Então eu vejo que para o 9, assim, é resgatar sempre esse eixo de que eu mereço, de honrar a vontade do seu coração. Quando eu comecei a perceber, assim, a diferença entre aquilo que eu realmente quero e é uma energia do coração, que eu vejo que tem muito ligação com a flecha 3, é aquilo que eu quero fazer e conseguir sustentar o que eu quero fazer. É muito difícil, né? É um trabalho de merecimento, assim, o 9 ele tem que se tratar com muita gentileza, aprender a se tratar com muito carinho e aprender a se tratar como merecedor Sim. de algo. E porque a mente, então, ele tende a se parecer com um tipo mental, né? Como todos os tipos do triângulo, ele se parece com outra tríade. E a mente é muito rápido dizer, não, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que cumprir para que todo mundo esteja bem. Não, isso aqui é da minha responsabilidade. Quando a Rê fala da resistência, é uma força gigantesca de suportar muita coisa, né? Uhum. De suportar a rotina dos outros, de suportar os problemas dos outros. Os problemas dos outros. De suportar suportar tudo, assim, né? E o 9 suporta, assim, é como se fosse o apoio, né? O 9, a gente diz, é a sala onde as pessoas fazem a sua vida, né? E chega a ser triste quando se percebe nisso, né? Assim, que é uma pessoa que está ali dando suporte, dando como se fosse um ninho, né? Como se estivesse dando as condições para que os outros vivam, né? Sim. Só que quando o 9 realmente está nessa posição, parece que está tudo bem, porque é muito bom sentir que as pessoas estão bem, é muito bom sentir que todo mundo ao meu redor está se desenvolvendo, que todo mundo está bem, que todo mundo está feliz, que as pessoas estão conquistando o que elas querem. É muito bom para o 9 isso. Sim. Né? Sentir que as pessoas que ele ama tão bem. Só que fica um gosto amargo, né? De que, poxa vida, mas eu não estou vivendo aquilo que eu queria viver, ou eu não estou fazendo aquilo que eu queria fazer, e eu nem lembro mais o que era que eu queria fazer, né? E daí vem o medo, eu vejo assim nas pessoas que eu atendo, que é um medo de que, não, mas se eu usar toda a minha força, se eu brilhar, se eu me destacar, se eu focar em mim, eu vou ter que me separar dos outros, ou eu vou me separar dos outros. Né? É assim, se eu me priorizar, se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar da minha alimentação, se eu cuidar da minha saúde, se eu disser não para a demanda dos outros e focar na minha atividade, na minha profissão e tal, de alguma forma, é uma crença isso, de alguma forma eu vou ficar sozinho, eu vou... Sim. E isso para o 9, a É separação horrível. é horrível. E posso dizer uma coisa sobre a fala aí da Mo, que é assim, ó, você viu que ela focou, né, como uma boa 9 autopreservação, ela focou, né, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha profissão, vou cuidar, né, Então, o que acontece? Lembrando que, por exemplo, a Marta, ela vai se envolver dentro da vida do outro, porque é um 9 sexual. Então, ela vai grudar e ela não vai priorizar ela no relacionamento. Ela vai priorizar o outro, né? Se você tem um 9 social, muitas vezes ele vai cuidar das causas do planeta. Ele vai, a geladeira tá vazia, muitas vezes, a casa dele tá com problema e ele tá salvando o mundo. Ele tá lá, né, tirando a roupa dele para dar pro outro na rua. Então, lembrando que cada instinto vai interferir muito, e aí é
bacana do 9 porque o 9 ele também tem esse colorido diferente cada tipo, né? E aí, às vezes, pode rolar uma dificuldade também das pessoas entenderem isso. Por quê? Eu tenho muito próximo um 9 social. E aí é muito lindo salvar a humanidade, né? É muito lindo, porque assim, porque os outros estão errados, salvando a humanidade. Eles não fazem isso, eles não pensam nisso. Então, socialmente, é muito aceita essa doação que o 9 faz. E as pessoas pedem isso para ele. E isso é reforçado como, né, um mártir, como uma pessoa que ajuda. E aí, o 9 ele tem que parar e pensar no íntimo da história dele, o que está acontecendo com ele, né? Mas ele fala, não, tá tudo bem, eu nasci para me doar pelos outros, eu nasci para... Né? Já pensei isso tantas vezes. Também. Tá tudo bem, esse é meu... Eu vou me resignar a isso. Sim. Mas eu acho que a Monique falou, você falou agora que também no processo de descoberta foi muito importante sentir essa dor de olhar para trás e ver quantas coisas eu não conquistei ou deixei para lá, porque eu fiquei nesse movimento, né, de doação, de estar lá com as pessoas importantes, ou mesmo pelas minhas distrações, assim. Então, aí pro 3 ali também, acessar esse emocional, né, esse coração que dói ao olhar, assim, o que eu deixei de fazer. Porque muitas vezes a gente entra nesse processo tá tudo bem, né? Tá harmonioso, e isso é bom. Lógico que é bom ajudar o outro, ser altruísta e assim vai. Só que a Mo falou que é o que faz a diferença da gente querer realmente aprofundar e acessar esses sentimentos, que é o vazio que fica algo ali, fica esse amargor que você falou, assim. Tem algo lá no final do dia que você fala, putz, uma frustração, de novo, eu tenho sonhos também, né? E assim vai, eu acho que isso faz a gente ir atrás desse padrão, ou quebrar esse padrão. A outra coisa que eu acho importante do conflito que você falou, né? Me ajudou muito a entender a diferença de um conflito versus um confronto. Quando eu comecei a trabalhar isso, que eu não ia confrontar, que eu não ia ali não considerar a opinião do outro, mas eu ia entrar num conflito onde a gente iria construir algo a partir disso, me ajudou a me colocar mais, me ajudou a desafio, assim, eu preciso lembrar, conflito é construtivo, isso que gera movimento, né? E não confronto que não leva a lugar nenhum. Acho que essa é uma diferença, assim. Interessante que a base, né, do 9 é um conflito entre justamente a resignação total ou seguir a vontade do seu coração. Parece que essa é a base, já nasce nesse conflito. Né? Então, o conflito ele é constitutivo do 9, e é o que mais ele tenta fugir. Porque eu sempre vejo esse ponto de choque, assim, quando as pessoas estão despertando. E aí, o 9 parece que consegue acessar os sonhos, vem ali, sabe? Mas aí sempre tem isso, mas aí bate na insegurança, vai lá, né? Puxa a flecha 6, porque parece que não tem força para fazer para si mesmo, né? Para os outros, nossa, é muita. Não é o que a Monique disse, não é nem força, mas é uma sustentação absurda. Eu nunca vi tamanha estabilidade, assim, uma coisa tão firme no chão, né? Mas quando é para si, sempre vem essa dúvida, não, mas do jeito que estava tá bom, né? Dessa coisa do resignar-se totalmente, e que eu sinto, e por isso que eu sinto que é uma falta de apaixonamento por si, porque eu não sei, Marta, se tu percebe também, que muitas vezes que se é para fazer para mim, não tem graça, sabe? Assim, mas enquanto talvez os outros eneatipos se divertem fazendo só para si, né? O 9, ele tem que aprender a se apaixonar por esse fazer para si, né? Sim. Que e assim, você falou do coração, e acho que o 9 precisa entender isso. Quando ele se apaixona para si, ou faz coisas por si ou para si, vem essa energia do coração que ele doa mais amor, que ele doa mais serviço, que ele tá mais assim, né? Quando eu tô nessa energia elevada ali do 3 e tô cuidando de mim, tô nessa ação, tô pondo meus projetos, nossa, é uma coisa de emanar amor e
simplesmente ser. Isso que a gente busca E muito. querer que as pessoas se eu acho que- desenvolvam, querer que as pessoas cresçam, Exatamente. né? Querer que as Só pessoas que enxerguem o seu valor. Isso. que é tudo isso que ele quer, né? Uhum. Então, o que ele faz? O 9, vamos colocar um egoísmo dele, né? Só que é um egoísmo, ele é um egoísmo bonitinho. Por quê? Eu estou me doando pelo outro. Mas eu estou me doando pelo outro para quê? Para me sentir amado, Uhum. né? Então, eu faço todo um movimento de bom moço, mas na verdade o que eu quero é me sentir junto com aquele grupo. Eu quero estar ali, eu quero me doar, eu quero... Então, o que a gente está dizendo aqui? A partir do momento que ele redireciona esse amor para ele, que ele sente que existe amor para ele consegue se doar muito mais. Perfeito. Porque ele não está se doando mais com o interesse de receber de volta aquele afago. E não é nem tanto o receber de volta como 2, é de pertencer. Isso, não é? Pertencer. É de pertencer. Exatamente. De ser levado, é uma preguiça, é uma vontade de que se eu pertencer a esse grupo, se eu pertencer a esse relacionamento, se eu pertencer, enfim, a isso vai me levar, né? vai me levar e eu vou só seguir o fluxo. Vem de novo a preguiça de pensar, preguiça de entrar num trabalho árduo, de manter um foco, uma disciplina, sei lá, enfim, né? Enfim, qualquer tipo de construção que a gente vai fazer na vida exige permanência, consistência, exige entrar em desafio, né? Tomar riscos. O 9 eu vejo muito essa situação assim dele, aonde que vai surgir essa vontade de fazer isso? Muitas vezes vai ser na raiva, né? Que é muito difícil acessar. O que a Marta estava falando, né? É confrontar o outro. E muitas vezes, de princípio, vai surgir no confronto. Aí eu vou ver, eu confrontei por quê, né? Então, pro 9, eu acho que é muito legal a comunicação não violenta, para ele começar a entender que existem sentimentos que não estão sendo avaliados, tá? Esses sentimentos estão sendo sufocados e eu não estou percebendo que necessidades minhas não estão sendo realizadas. E essa raiva, ela me mostra isso. E não é culpa dos outros e muitas vezes é um negligenciar meu que eu estou fazendo. Eu não estou me colocando em primeiro lugar, né? Sobre essas necessidades que eu tenho para realizar. Então, o que acontece? Essa falta dessa realização, ela me gera uma raiva, mas eu não quero olhar para essa raiva. O 9, ele vai esconder essa raiva. E ele não vai perceber essas necessidades. Então, a comunicação não violenta vai ajudar ele a colocar essas necessidades num relacionamento, na família, enfim, em diversas situações, de uma maneira que ele não vai ser agressivo, que ele não vai ser explosivo, que ele não vai ser... E vai ajudar ele mesmo a perceber quais são essas necessidades que ele tem. Porque o grande medo dele é entrar na raiva. E aí o que acontece na hora que ele explode, que ele vai para o confronto, né? Ai, perdi o meu controle, magoei as pessoas. Ele estava certo. Ele explodiu porque ele tinha todo o direito de explodir. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai começar a culpar, ele vai começar... E aquele pequeno momento de iluminação que ele teve, que ele realmente conectou com o que ele tem vontade de fazer para ele mesmo, ele vai gerar todo lá no ponto 6 uma racionalização daquilo, né? Para dizer que aquilo foi uma loucura, que aquilo tá errado, na verdade ele tem que pedir desculpa pros outros, que ele tem... Lógico que tem que ser lindo, bonitinho, não pode ser raivoso, né? Mas assim, eu me perco daquele momento que eu tive uma conexão comigo mesmo. Por uma racionalização. Por isso o Enneagrama é tão incrível, assim, porque quando a gente vai, por exemplo, para um caminho de desenvolvimento espiritual, uma busca espiritual, é muito comum a gente se encontrar com técnicas, com curas e terapias que nos instigam o perdão, a aceitação, né? Vai fazer uma constelação sistêmica, a harmonização, aceitação. E isso é maravilhoso. Só que para o Eneatipo 9, antes existe um outro passo, que é um passo de se posicionar, de acessar a raiva, de colocar os limites, né? De dizer o que eu aceito e o que eu não aceito mais. E também conseguir se distanciar de algumas pessoas. Isso eu vejo, assim, foi um dos meus mais recentes aprendizados, muito difícil, porque a sensação é aquela assim, não, eu dou conta mesmo das situações que não são boas para mim, não tem problema, né?
eu dou conta, porque o 9 ele enxerga a essência da outra pessoa, então ele percebe que a pessoa não está fazendo aquilo por mal, que a pessoa tem o tempo dela, só que isso tá gerando raiva, e é uma raiva que ele não está conseguindo acessar. E é tanta força para abafar essa raiva, tanta força para sustentar esse modo de que tá tudo bem, que eu sou compreensivo, que eu entendo, né? E muitas vezes por pura preguiça de tomar uma atitude, por narcotização, porque não quer fazer um movimento. Então, antes de entrar nesse modo Ho'oponopono, né? Constelação sistêmica e esse modo assim de solta, confia, deixa que a vida vai nos levar. Existe um trabalho árduo a ser feito e que o tipo 9 tem que enfrentar. É isso, que só movido com a raiva que toma as devidas ações que são necessárias, né? Porque nada vai se mover sozinho. A gente tem que fazer certos movimentos. Isso que você falou é fundamental. Eu vejo um amortecimento muito levado pela também a praticidade, né? Os 9 tendem ao que eu tenho que fazer então, mas ficar só na coisa muito prática, muito concreta. Perfeito. E a dificuldade de sentir mesmo emoções mais densas, né? A raiva é óbvia, mas também tristeza profunda, essas coisas, tudo que é mais denso, que é mais forte, que é mais intenso, eu vejo que tem uma tendência a escapulir pela atividade prática, né? Pela rotina, pelo dia a dia, por aquilo que tem que ser feito. Então, também esse mecanismo de incorporar o corpo, né? Trazer a raiva, mas daí incorporar as emoções, nomear as emoções. E nisso também se confunde com o 5, né? Porque você olha às vezes o 9, você fala, nossa, é frio, né? Tá ali. Ou é estável emocionalmente, né? E não se envolve assim de uma forma intensa, e aí pode confundir também essa coisa dessa frieza que às vezes também tem no 5 quando não, né, do isolamento emocional. E o 9, quando ele também não acessa, é mais ou menos assim. Ele tá ali, mas não tem uma intimidade assim, né, que você divide, tá ali, né, vivenciando grandes emoções. Então esse movimento eu tenho vivido esse momento da minha vida, é isso, assim, eu tenho me perguntado muito sobre os meus sentimentos, porque é a necessidade de viver a vida de verdade, assim, de se jogar nela, de se lambuzar, parecido com 5 também, né? E tem tristeza e tem alegrias também, porque às vezes ele fica lá, né? Também ali não se permite. E às vezes eu olho as pessoas assim, que elas entram naquele sentimento e falo, nossa, que lindo, e eu quero também ali, mas tem aquela resistência. E esse é um exercício, pelo menos está sendo, né? Acho que o desafio do meu momento está Reconhecer a sendo tristeza, acessar. né, Marta? Eu acho que o 9 ele tem dificuldade, não só a alegria, ele é muito fácil de até mesmo às vezes parecer que está alegre por ser um tipo otimista. Então sempre vai ter uma solução bonita, sempre vai ter uma. E aí a dificuldade do 9 de mergulhar na tristeza, né? Porque para ele acho que é muito difícil, né? Mergulhar e aceitar que tá triste, né? Aceitar realmente que tá um momento Tem um difícil. tempo, assim, você acessa, não sei pra onde, mas eu até acesso, mas de repente eu desviei, eu fiz uma pergunta para alguém, eu fui lá cuidar, eu fui fazer alguma coisa que. E aí passa, eu falo, eu perdi essa oportunidade. Hoje, né, tô mais consciente, eu falo, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade de sentir mesmo. Então eu sinto e de repente eu saí. Aí eu volto e falo, o que era mesmo? Que é um exercício para acessar a tristeza. Né? É um grande exercício. Enfim, Nós acho temos que aqui os últimos 4 minutinhos, se a gente puder fazer uma rodada, de repente, de dicas, assim, mais retomar, acho que talvez. uma coisa que você falou do exercício físico, isso sempre foi intuitivo para mim, assim. Mas quando eu não estou, parece que eu entro numa lama, assim. E parece que fico mais preguiçosa e difícil de me engajar. Quando eu estou nesse movimento do corpo e da respiração, E né? alimentação. Alimentação, nossa, total, Monique. A alimentação faz muita diferença, né? Se a gente comer mais farinha, açúcar, carboidrato, nossa, tira muita energia. Tira muita energia.
Eu achei legal também o que tu falou sobre ressignificar o que é conflito, o que é confronto, o que é raiva, o que é tristeza, né? A Rê também falou, assim, um trabalho de inteligência emocional mesmo. E o Fê falou reconhecer as necessidades. Sim. Importante nas questões práticas, assim, por exemplo, exercício, é tentar fazer com muita consciência, né? Não só do tipo fazer musculação e deixar a mente ruminando e o corpo quase fazendo sozinho, né? Então, se for fazer, isso é para todos, né? Mas para o 9, fazer com bastante consciência de respiração. E uma coisa relacionada a isso, e eu aprendi muito com a Monique também no yoga, e enfim, porque também fui percebendo o quanto, quando eu fazia exercício e musculação, eu desistia muito antes do que eu realmente poderia, né? Ou nas práticas de yoga também. Ai, essa posição aí eu voltava. E hoje também é um exercício. Você pode mais, você sabe que você pode mais. E aí, de repente, você pode muito isso, mais, porque a gente tem muita força. É isso que eu queria, exatamente, isso que eu queria dar de dica pro 9. Meu pai é um 9, e assim, ele tem 90% mais força corporal do que eu, assim, de explosão, de levantar alguma coisa, de fazer qualquer coisa. Só que a hora que ele entra no sofá, o sofá suga ele, né? Então, e assim, então o que acontece? 9, procurem situações, se for no teatro, por exemplo, berra, conecta com a força do corpo, conecta com essa, entendeu? Se você for numa arte marcial, você não fica com medo de machucar o outro. Vai pra cima, pega o cara que é 2 níveis acima graduado de você e chama ele para um sparring, pra um rola, e cara, vamos. Por quê? Porque você tem força, entendeu? Para mim, então, assim, o Kundalini gigante. Yoga foi muito curador, assim, né? Porque é esse exercício de atravessar os limites, ir além, tem um tempo, porque o 9 ele tem uma tendência de, quando ele cansou, ele para. E não, a gente tem que ir um pouquinho mais além. Então, se a meta ali é 2 minutos, né? Ou é 5 minutos, quando ele percebe que ele atravessa aquela zona da preguiça e ele consegue finalizar, isso é de uma cura E muito aí, grande. quem que é o amigo que você tem que chamar para ir para academia? Um amigo 3. Por que ele vai fazer? Ele não aguenta correr 5 minutos, mas ele coloca 10, né? E vai correr 10, né? Então você tem que chamar o amigo 3 para academia e falar, vamos que eu vou junto, né? E eu acho que no começo, uma coisa legal, isso que você está falando, é pedir ajuda. E pedir ajuda muitas vezes é isso. Ai, eu não estou muito animada para ir na academia ou fazer algo. Chama uma pessoa, e você vai motivar e chegar lá, você vai ter muita energia. Quando eu estiver mais percebendo essa preguiça, se engaja, se compromete com o professor, se compromete. Eu estava querendo fazer yoga faz muito tempo, por exemplo, eu me comprometi, vamos lá, Monique, eu quero, vou fazer essa aula, e eu me comprometo a estar lá, porque se eu estivesse sozinha, né, de repente eu estou dando prioridade para outras coisas. Bem colocado. Aceitar Se convites, comprometer com algo ou alguém. E aceitar convites, porque você vai se sentir decepcionado se você frustrar outra pessoa, né? Imagina que a gente vai... Então, exatamente. Então, aí quando você tem essa amarra, funciona pro 9, né? Funciona muito bem. Sim. Então tá, gente. Só mais uma questãozinha que eu acho que é importante. Quando você tiver alguém que você tenha mais confiança de poder falar, ai, deixa eu falar também, porque de repente às vezes as pessoas já falam e você para de falar. Mas eu acho que é um grande exercício chegar para as pessoas que você gosta, de falar, eu tenho essa dificuldade, então me pergunta mais o que eu quero, o que eu gosto, deixa eu escolher, por mais que eu não saiba às vezes, eu vou tentar chutar, né? É um exercício da gente, porque senão a gente cai naquele, deixa.